Ontem nós tivemos uma reunião, eu, o pastor Luiz Fernando, uma reunião do Compass. O que é o Compass? O Compass é um grupo de pastores de Campo Limpo Paulista, mas não são pastores só da Quadrangular, é um grupo de todas as denominações, as assembleias, todas. Se eu vou falar, Deus é amor, todas. E foi lá na Igreja Bíblica da Fé, do pastor André. Tivemos lá e esse ano, agora com uma nova direção, né, do grupo de pastores, na direção antiga, quando era um outro presidente, eu não tinha muita intimidade com o pessoal que estava lá, nem o pessoal comigo, então nós não participamos de nada. Agora esse ano nós vamos entrar de cabeça. Até falei para o pastor Luiz, eu não podendo ir, ele vai me representar. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter alguns eventos esse ano, já ficou fechado, não sabemos se vai ter a marcha, mas já ficou fechado para dezembro, acho que segunda semana, né, Luiz? Será a semana evangélica, né? E a semana evangélica terá alguns eventos ali na Praça da Bíblia, e talvez nós vamos cancelar alguns cultos durante a semana, essa semana, ou de terça ou de sexta, não sei. Por quê? Porque nós vamos estar participando, inclusive quero falar com a equipe de louvor, vocês vão estar cantando lá, tá? Vão lá, vai ter um dia que eu vou pedir para vocês se apresentarem lá, fazerem o louvor, a gente vai se falando, mas é algo importante para a gente sair das quatro paredes e unir as igrejas, algo que sempre teve no meu coração. Para mim não tem esse negócio de assembleia, quadrangular, Deus é amor, mundial, universo, para mim não tem nada disso. Nós somos um povo só e vamos todos morar no mesmo céu. Então, eu vou falando para a igreja como que a gente vai estar fazendo, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a nossa cidade. Muitas pessoas se preocupam com macumba, sabia? Irmão, se vocês entenderem que o mundo espiritual da maldade, do maligno, é muito mais do que macumba, é muito mais que macumba. Tem rituais aí satânicos que você pensa que é de Deus, então é muito mais que macumba. E às vezes as pessoas ficam preocupadas com macumbeiro, com feiticeiro. Não, é muito maior. Tem organizações no mundo agindo no mundo espiritual, e digo mais, tem portais sendo abertos nesses últimos dias, principalmente na nossa nação, no Brasil, onde demônios estão sendo soltos. Então nós temos que se apegar cada dia mais com Deus, tá? O que eu vou pregar nessa noite, eu ia pregar domingo, até 2h da tarde eu ia pregar isso aqui domingo. Daí eu vim fazer um serviço aqui na igreja, e na hora que eu voltei, Deus me deu uma outra direção, e eu preguei sobre Deus dos montes e Deus dos vales, né? Que eu falei que Deus é Deus. Tenho certeza que você já esqueceu, mas não tem problema que você esqueceu. Eu também tenho certeza que você esqueceu porque você comeu domingo no almoço, mas não tem problema, porque aquilo te alimentou domingo, e aquilo que você ouviu à noite também, nem tem problema que você esqueceu, mas te alimentou. Essa é a intenção. E eu falei Deus dos montes, Deus dos vales, e dizia assim que Deus é Deus quando estamos por cima, e Deus é Deus quando estamos por baixo. E a mensagem que eu ia pregar domingo, eu vou pregar hoje, que eu ia pregar antes domingo, até as 2h da tarde, que Deus tinha colocado no meu coração. Não tinha colocado no papel ainda, coloquei no papel hoje. E que bom que você veio. Que bom que você veio. Vai tirar o credor da sua porta. Você vai tirar o credor da sua porta. Segunda de Reis, capítulo 4. A Cauane está lá? Põe por aí. Que chique. É coisa do outro mundo. Como dizia Tonico e Tinoco, o que é eletricidade, não?
Ele falava, ia falar tecnologia, ele falava o que é eletricidade, né? Mas não entrou ainda? 2 Reis capítulo 4. Não entrou. Isso. Amém? Irmãos, antes de pregar, eu oro um pouco ali no escritório, leio de novo, eu fui orar e fui ler, quebrou a perna do óculos. Tá? Então, ele está igual o Saci Pererê, pulando uma perna só. Não impede, a pastora quer dar o dela para ele. Não, você é muito gatinho, fica muito gatinho. Tá? E eu coloco aqui, seguro com outra mão e vai embora. Diz assim: e uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, porque veio o credor. Fala, o credor. Só os vivos, quem morreu não precisa falar. Fala, o credor, para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: que hei de fazer? Falou para a mulher: dize o que tem na casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias. Fala, vazias. Isso, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos, e eles lhe traziam vasilhas, e elas as enchiam. E sucedeu que todas as vasilhas, ou melhor, e sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém lhe disse: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, a qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e seus filhos vivei do resto. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, olha para mim e presta atenção em tudo que eu falar. Existe algo que muitos crentes não entendem, e é muito bom nós começarmos a entendermos. Para mudar uma mentalidade, ou melhor, para mudar uma comunidade, primeiro tem que mudar a mentalidade. Muitos de nós, e eu me incluo nessa, porque eu estou aprendendo cada dia mais, viemos de um tempo em que a igreja era um lugar de orarmos, buscarmos, recebermos milagres, que não é errado, mas é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Existe uma diferença entre salvação e unção, muito grande. Todo crente que aceitou Jesus Cristo como o único Salvador é salvo, mas nem todos têm unção. Todos são salvos, mas nem todos são cheios do Espírito Santo. Se você não é cheio do Espírito Santo, você fala: minha quantidade aí está pouca. Presta atenção nessa mensagem de hoje. A Bíblia diz que um homem tinha uma dívida, foi isso que nós lemos, e ele morreu sem conseguir pagar essa dívida, e veio o credor. O credor chega na porta da casa dele e fala: olha, eu vou te dar um prazo, para a viúva, eu vou te dar um prazo, ou você paga essa dívida, ou eu levo os seus 2 filhos como valor da dívida, e eles vão ser meus escravos.
Essa mulher ficou desesperada e ela vai até o homem de Deus, o profeta Eliseu. E ela chega até o profeta Eliseu e conta essa história. Que história que é? Se eu perguntar, tu vai me responder? Então presta atenção. Ela chega e conta a história dizendo assim: olha, eu tinha um marido. Meu marido serviu o Senhor, não o Senhor, o Senhor. Ele era discípulo de Eliseu, não o Senhor Deus, o Senhor profeta, o Senhor com S minúsculo. E ele morreu. E ele deixou uma dívida. E agora o credor está lá na minha porta, deu um prazo para mim, se eu não pagar a dívida, ele leva os meus filhos como escravo. Eliseu olha para ela e fala: e agora, o que a gente pode fazer? A senhora tem lá na casa? Por uma acaso a senhora tem um boi lá para a gente vender? A gente vende o boi e paga a dívida. Ela falou: não. Por acaso a senhora tem lá umas ovelhas, uns carneiros? Não. Por acaso a senhora tem lá uma roça? Não, ele não deixou nada. O que a senhora tem? Ela falou: não tenho nada. Para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho uma botija de azeite. Sabe por que essa mulher não falou no começo que ela tinha botija de azeite? Porque a botija de azeite que ela tinha não era suficiente para ela pagar a dívida dela. Então a botija de azeite para ela, Luiz Fernando, não servia para nada. É a mesma coisa, você tem uma dívida de R$1.000, eu tenho 50 lá, não vai pagar a dívida. Então é uma dívida que não tinha condição de pagar. E ela disse: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Irmão, sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que fazer quando o azeite que eu tenho não é suficiente para pagar a dívida? O azeite na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo. E tem um credor na nossa porta. É forte isso, hein? Querendo cobrar. E o que fazer? Que o azeite, a unção que eu tenho, não é suficiente para pagar a dívida. O azeite é a unção da vida do crente. Tem gente que tem o azeite, mas não tem a quantidade suficiente para tirar o credor da porta. O credor é Satanás. Pensa na porta da tua casa lá. Eu, como não tenho porta, tenho aqui, tem o portão lá de casa. Vou pensar no portão lá do outro lado, né, pastor? Será que não tem um credor lá no portão da minha casa, querendo pegar alguma coisa lá de dentro? Porque o azeite que eu tenho não é suficiente para pagar a dívida. Irmãos, eu ia pregar esse domingo e é muito forte. Você está sendo privilegiado. É um privilegiado você. Olha para o teu irmão do lado e fala: como é que está seu azeite aí? O credor, que é Satanás, ele quer pegar alguma coisa que está dentro da tua casa, porque teu azeite não é suficiente. O credor está lá na frente do meu portão lá em cima, e o credor é Satanás, que até o portão ele pode chegar, do portão para dentro eu não deixo ele entrar. Ele está lá no portão de casa querendo tirar a minha saúde, da minha esposa e do meu filho. Ele está no portão da nossa casa querendo tirar a paz do meu lar e do teu. O credor, ele está vendo qual é a sua quantidade de azeite. Será que nós temos azeite suficiente para mandar o credor embora? Irmãos, eu estou falando de unção, eu estou falando de participação de cultos, eu estou falando de oração, eu estou falando de jejum, eu estou falando de busca a Deus, eu estou falando de glorificar o nome do Senhor, eu estou falando de nós termos uma intimidade com Deus e dizer assim: credor, sai daqui, porque o azeite que eu tenho é suficiente para pagar qualquer dívida que eu tenho com você. Vai embora daqui. O credor está na porta de muitas casas, querendo levar como escravo um filho, uma filha, a saúde,
E qual é a quantidade de azeite? Essa mulher recorreu ao homem de Deus. O credor está na porta. Quando eu falo credor, eu falo Satanás e seus demônios lá. Como que está a sua estabilidade emocional? Você tem dormido com a tua esposa, mas está tendo uma vida legal? Quando chega a visita na casa, vocês fingem que está tudo legal? Mas na hora de dormir junto, um vira de um lado, outro vira do outro. Como que está? Eu não sei se a pastora estava assistindo alguma coisa assim, ou eu ouvi no rádio. Que existem famílias que quando vem uma visita na casa, é aquele fingimento. E tem sorrisos. Mas quando a visita vai embora, volta aquela angústia de novo. Um não fala com o outro, o pai não fala com o filho, filho não fala com o pai, marido não fala com a esposa, esposa não fala. Irmão, o credor está batendo na tua porta, querendo tirar isso que está lá. Qual é a quantidade do teu azeite? Pastor, eu estou na luta. Pastor, eu estou vivendo uma dificuldade. Pastor, eu estou vivendo, irmãos, é normal. Se você estiver cheio do Espírito Santo, se você tiver azeite em quantidade necessária, você vai passar essa luta. Irmãos, ou você alimenta o nível desse azeite, aumenta o nível desse azeite, ou o credor vai falar para você daqui da sua porta: eu não saio. Esse homem morreu, a Bíblia diz, e eu já vi muita gente pregando, falando mal desse homem, pastora Silvana, porque ele não deixou uma herança, não deixou dinheiro, não deixou nada. Irmãos, ele deixou um pouquinho de azeite. Ele deixou um pouquinho de azeite. Você sabe do que eu estou falando? Se você não sabe, eu vou falar para você. Paulo olha para Timóteo e fala assim: Timóteo, meu filho, eu vejo em você uma fé não fingida, eu admiro por você não ter essa fé não fingida. Timóteo falou: obrigado, pastor Paulo. Ele falou: não, mas essa fé começou primeiro na sua avó Loide, passou para sua avó Eunice e chegou em você. Não importa quanto tempo, irmãos, quando Deus estava mostrando isso para mim, eu falei: puxa vida, meu pai e a minha mãe não deixaram terreno, não deixaram nada, mas como esse homem deixaram um pouquinho de azeite, e é nesse pouquinho de azeite que eu vou multiplicar. Aleluia. Irmão, é muito melhor você deixar para o teu filho. É muito melhor do que herança. É você deixar o azeite. É muito melhor. Porque tem muitos ricos aí que deixaram terrenos, casas, navios, aviões, mas não deixaram a presença, não deixaram o azeite. E essas pessoas têm tudo, mas não têm o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que está aqui nessa noite. Alimente o teu azeite. Aumente o teu azeite. Se eu posso falar, assim como Paulo falou para Timóteo: você herdou da tua avó Loide, você herdou da tua mãe Eunice. Eu posso falar: eu herdei esse azeite do meu pai, pastor Valdomiro, e da minha mãe, dona Zita. Era um pouquinho, não deixou nada, não tem problema, mas enquanto tem um pouquinho de azeite, tem meios de multiplicar, tem meios de aumentar, tem meios de melhorar. E
nessa noite você veio aqui, o credor está lá na tua porta, batendo lá na tua porta, está dizendo assim: ó, eu quero entrar aí, eu quero roubar, eu quero levar pessoas aí como escravos, eu quero pegar a tua vida financeira, eu quero pegar a tua saúde. Você vai sair daqui dizendo assim: olha, eu tinha um pouquinho de azeite, mas eu aprendi na igreja do Evangelho Quadrangular que eu posso aumentar, que pode multiplicar, que a minha vida pode mudar. Olha bem no olho azul do teu irmão e fala assim: manda o credor embora. Melhor que deixar herança é deixar azeite. Então não posso falar mal desse homem. Esse homem nos ensina grandes coisas. E quer mais uma coisa, irmãos? Não me tire por chato. Se você quiser chamar de chato, pode pôr na minha conta o chato, não tem problema. Não adianta gírias gospel. Misericórdia. Está amarrado? Não está amarrado nada. Se não tiver unção, não está amarrado. Não está. Tem que ter o azeite. Tem que aumentar o azeite. Por que tem tanta briga no casamento? O credor na porta batendo. Por que tem tanta briga nos lares? O credor batendo na porta. Hoje uma pessoa mandou uma mensagem para o pastor: amanhã eu tenho que ir no hospital fazer uma visita de uma pessoa que até eu cheguei a batizar aqui, mas a pessoa não quis nada com Deus. A pessoa estava nas drogas, continuou nas drogas, continuou no álcool, foi internada numa clínica de recuperação, saiu da clínica de recuperação, começou a fumar crack, agora a pessoa está doida, está louca no hospital, amarrada no hospital, lá babando, e agora o tonto vai ter que orar, porque a pessoa não quis se afirmar por Jesus, mas o tonto vai lá e vai orar, porque eu tenho azeite, mas a família que devia ter azeite era para permanecer na igreja, não é? E hoje a família não está mais na igreja, mas na hora do desespero, o credor está na porta. Aumente o seu nível de azeite. Põe Lucas 18 para mim. Oi? Uma pitadinha? Tá, eu esqueço o apito, vamos continuar, vamos tirar aqui. Lucas 18. Colocou lá, Suzy? E contou-lhe também, leia comigo, e contou-lhe, vai lá, e contou-lhe, leia de novo, e contou-lhe, então tá bom. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar. Quem que falou isso aí? Jesus Cristo, tá? Ele contou uma parábola sobre o dever de orar. Irmão, se orar é dever, quem não ora está devendo. Sim ou não? Sim. E o credor está lá. Vim buscar. Não tem mais jeito, vim buscar. Se orar é dever, quem não ora está devendo. Eu sempre, pessoas perguntam: como é que eu oro? Vocês não precisam fazer escândalo na sua casa, não. Precisa acordar vizinho, atrapalhar lá a pessoa que está assistindo a série. Falar em série, irmãos. Falar em novela. Não é errado. Dorama. Não é errado. Tem gente que assiste dorama e tem lá 300 episódios. Desculpa, vou ter que falar isso para você. No primeiro episódio tem um casalzinho lá, romântico. E a pessoa fica torcendo para aquele casal dar certo, e vai dar certo no último episódio, eles ficam juntos, igual novela, não é assim? Não é assim? E a pessoa vai dormir toda feliz. Sabe por quê? Porque quando ela está assistindo aquilo ali, ela está vendo a vida dela. Ela está falando: eu queria que fosse assim comigo. Por quê?
Está lá o credor na porta. Não tem problema assistir dorama, não tem problema assistir série, mas que aquilo que você assista, né, sirva de exemplo para você fazer com o seu marido, com a tua esposa, ser mais amoroso, ser mais amorosa. Amém? Mas tem gente que assiste só filme de terror, daí quer matar o marido. O homem da serra elétrica, a mulher não sei o que, Freddy Krueger, sexta-feira 13. O credor está na porta. Então Lucas 18 é dever de orar. Se orar é dever, por que não ora? Porque está devendo. Presta atenção sobre orar. Vou falar, olha, irmão, estou falando de azeite. Você só vai ter o azeite. Eu vou abaixar, pastor, agora escutei rapidinho. Você só vai ter o azeite. Você vai só ter o azeite se você for uma mulher, um homem de oração. Não tem como, irmão. Ore. A Bíblia diz que trouxeram um endemoniado para os discípulos. A Bíblia diz, chama ele de jovem lunático. Ele se jogava no fogo, se jogava na água. E os discípulos chegaram lá e foram expulsar e falou: sai em nome de Jesus. E o demônio falou: não vou sair não. Pedro foi lá, sai em nome de Jesus. Falaram assim: se a gente trouxer mais discípulos, vai ver que é um só, chama Tiago aí, chama Felipe, Bartolomeu, Tomé, chama aí, fizeram uma rodinha, sai em nome de Jesus. E o diabo falou: não vou sair não. Daí quem está chegando? Jesus. E o pai do menino falou: olha, trouxe o meu filho para os discípulos, não puderam tirar esse demônio. E Jesus falou assim: olha, mas tem uma classe, uma casta de demônio que só sai com jejum e... Sabe o que eu falaram para o Pedro, na hora que o Pedro falou: sai em nome de Jesus, o demônio falou: não vou sair. Falaram assim: Pedro deve estar em adultério. Pedro deve estar em... Não era, irmão, não estava não, estava faltando azeite. Estava faltando azeite. Pedro não estava em adultério, em fornicação, não estava nada, só estava faltando azeite, só estava faltando jejum e oração. Se eu pregasse isso aqui num congresso, irmão, sabia que ia pegar fogo? Se eu pregasse lá em Sumaré, sabe o que acontecia? Saía até o teto daquele negócio lá, sabia? É que vocês estão tão mal acostumados, né? Que sempre vocês querem mais. O profeta fala assim: então faz o seguinte, a senhora está sem azeite, pega vasos emprestados, não poucos, vasos vazios, porque Deus é especialista de encher vasos vazios. Mesmo se você não tem um pouquinho de azeite, mas hoje você está aqui como um vaso vazio. Deus está falando para você: vai encher esse vaso vazio. E a mulher, presta atenção, que coisa mais linda do mundo. A mulher, ela pega os filhos, fala: empresta vasos vazios. E os filhos emprestam com os vizinhos. E quando nós lemos aqui, chega na casa dela, sabe o que ela faz? Ela chama os filhos, entra no quarto e fecha a porta. Está escrito aqui, irmãos. Daí vem Jesus lá na frente e fala: quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em segredo, que o seu pai que está em segredo vai te ouvir. Vai ter uma hora para encher o vaso, vai ter que fechar a porta do quarto. É muito lindo a Bíblia, porque algo que aconteceu lá no passado, depois acontece aqui. Domingo eu preguei sobre Davi, não falei sobre Davi? Não falei sobre Davi? Que Davi foi lutar com o gigante, lembra que eu falei? Não vale? O que Davi chega para Saul e fala assim: se eu derrotar o gigante, o que vai acontecer na minha vida?
Saul fala: você vai casar com a minha filha e sua família nunca mais paga imposto. Lembra dessa passagem? Nunca mais vocês vão pagar imposto. Davi falou: dá para mim. Foi lá, derrotou o gigante, família nunca mais pagou imposto. Passou o tempo, por isso que eu falo que a Bíblia é linda. Passou o tempo, chegou a época de Jesus. Chegaram para Pedro e falaram: seu mestre paga imposto? Ele falou: paga. Paga imposto, sim. E Pedro vai lá: viu, o negócio é o seguinte, eu falei que o senhor paga imposto. Ele falou: Pedro, quem que tem que pagar o imposto? Os da casa ou os estrangeiros? Pedro não soube responder. Jesus estava falando assim: eu sou descendente de Davi, rapaz. Eu sou da família de Davi. Eu não pago imposto. Mas já que você falou, né, para não ficar feio, vai lá, pega o anzol, joga o anzol no mar, joga na boca do peixe. Na hora que você abrir a boca do peixe, vai estar um starter lá que vai dar para pagar imposto para mim e para você. Você entende como a Bíblia é perfeita? Aquilo que era de Davi passou para Jesus, porque Jesus era da família de Davi, era descendente de Davi. E aqui do mesmo jeito, eu estou falando que, olha, o profeta Eliseu fala: entra no seu quarto, fecha a porta e começa com o seu vaso que tem, com a sua botija de azeite, começa a encher de novo. Vem Jesus passando muitos anos, centenas de anos, milhares de anos, e fala: quando você quiser encher o azeite, fecha a porta, entra no teu quarto, clama a mim, que estou em oculto, e oculto eu vou te responder. E a mulher foi para Jesus, pode aplaudir. E a mulher pega o vaso, pouquinho que ela tinha, e começa a encher os vasos. O primeiro vaso enche, mas o dela não acaba. Ela pega o segundo vaso, enche, mas o dela não acaba. Irmão, sabe quando você começar, eu estou arrepiado, quando você começar a fazer isso na tua vida, entrar no teu quarto e se encher do azeite, se encher da unção, lá no portão, lá na porta, o credor já vai começar a ficar preocupado. Porque no mundo espiritual ele sabe que tem alguém orando lá dentro. No mundo espiritual ele sabe que alguém está se enchendo lá. E aquela mulher, ela começa a encher, enche um, enche outro. Deve ter enchido o quarto inteiro, né? Porque acho que foram as vasilhas que cabiam no quarto. Daí ela fala: ei, filho, vê se tem mais. Ela acabou. Na hora que ela foi jogar, tinha parado dela também. Acabou dela. A quantidade da tua oração é a quantidade da tua unção. Muita oração, muita unção. Pouca oração, pouca unção. À medida em que você ora, aleluia, à medida que você entra na presença de Deus, à medida que você vem nos cultos, à medida que você faz as campanhas, é a medida da unção que será derramada na tua vida. A partir do momento que você deixa de orar, você deixa de ir nos cultos, deixa de participar da campanha e fala: só esse pouquinho, vai vir o azeite, vai vir um pouquinho só, vai ficar com aquele azeite pouquinho. Será que aquele azeite pouquinho é suficiente para pagar o credor? Olha para o teu irmão e fala: como é que está a tua dívida aí? Como está a tua dívida? Irmão, não estou falando de dinheiro não. A quantidade que ela tinha de azeite não dá para pagar a dívida. E o credor ia levar o filho dela. Eu vou terminar, fica de pé para mim terminar. Não, eu tinha muita coisa para falar aqui, mas ainda falta 10 para as 9. Glória a Deus. Pega na mão do teu irmão. Aperta ele a mão. Se ele não falar aleluia, Jesus busca ele até segunda-feira que vem. Se ele não falar aleluia, Jesus vai buscar ele até segunda-feira que vem. Pode continuar, pastor. Não desliga não. Glória a Deus. Se você entendeu o que eu preguei hoje, e se você praticar, Glória a Deus. o credor vai sair da porta da tua casa hoje e não vai levar nada e ninguém de lá.
Repete comigo. Da minha casa. Da porta da minha casa. O credor vai sair. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Faça isso em nome de Jesus. Faça isso. Leve uma vida mais de oração, uma vida mais fortalecida na presença de Deus. Ou você acha que tudo que eu preguei nessa noite é coisa da minha cabeça, intelecto de homem? Não, é Deus falando para você. Primeiro Deus fala no meu coração para mim depois passar para você. É uma passagem muito conhecida, que posso pregar de várias maneiras, mas a maneira que hoje foi pregada é dizer para você: olha, qual é a tua dívida? Você tem azeite suficiente para pagar o credor? Pastor, estou passando por isso, passando com aquilo. Olha, parece que meu filho está querendo ir embora para as drogas, meu filho quer ir para isso, para minha filha. O credor quer levar para deixar meu filho escravo, minha filha escrava, minha vida financeira escrava. Não vai, que o credor vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Sai de lá, Satanás. Feche os teus olhos, sobe aqui, equipe de louvor.